Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Eu sempre insisto em dizer que só vale depois que a gente faz a leitura bíblica, né, irmão? Todo culto evangélico é assim, não vai querer mudar isso hoje. Agora que nós lemos que começa. Lucas no capítulo 5. Aconteceu que, Lucas 5, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e o assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao fundo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito nesse lugar. Não há coisa melhor e mais segura de quando podemos perceber o Senhor. Irmãos, uma coisa que tem sido objeto de estudo para mim, no bom sentido, é a pessoa de Pedro. Porque Pedro, ele se tornou como a primícia da igreja. Foi a primeira pessoa com quem Jesus falou sobre igreja. Foi a primeira pessoa que Jesus referiu-se sobre igreja. E foi aquela pessoa também que Jesus estabeleceu como a primeira pedrinha sobre a rocha, que é Ele mesmo, a Cristo. Por isso ele tem sido objeto de estudo para mim, para entender como eu me movo como igreja, e como um homem e uma mulher chamados por Deus, quando se move como igreja e quando tem um chamado. E é interessante porque Pedro é este homem. Pedro, ele fala comigo e com você exatamente na perspectiva de um chamado a partir de Cristo, aonde o Senhor estabelece coisas que Ele vai fazer a partir de mim e a partir de você. Por isso que Pedro tem essa experiência quando Jesus está para startar a igreja. Quando Jesus está para falar sobre igreja, ele precisava de alguém
que tivesse uma revelação correta a seu respeito. Então, depois de várias tentativas, por fim, numa das consultas que ele faz, ele pergunta, depois de perguntar a opinião sobre outros, ele pergunta para a sua equipe principal, dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Porque antes ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E os homens e os apóstolos responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é um mestre, um rabino, outros dizem que o Senhor é um curador. E todas essas coisas eram verdades. E Jesus disse: está bom, deixa eu fazer uma consulta para aqueles por meio de quem eu quero manifestar-me na terra. E o meu reino. E ele pergunta: e vocês que dizem que eu sou? Houve um silêncio muito grande. E para variar, alguém rasga o silêncio. E quem rasga o silêncio? Pedro. Irmão, sempre que Jesus queria fazer um test drive de fé, o cara era o Pedro. Porque Pedro, eu admiro Paulo, mas me identifico com Pedro. Porque Pedro era muito cabeçudo, mas acreditava. E essa é a hora que você pode falar para a pessoa do seu lado: ah, você é Pedro. Logo vi, nunca te identifiquei com Paula, seu cabeçudo. Porque Pedro, irmãos, era trabalhoso para Jesus, mas Jesus investiu nele. Por quê? Porque ele acreditava. Porque a sua fé é mais importante que a sua inteligência para Deus. Agora Pedro tropeçou muito no seu início. Pedro foi trabalhado por Jesus. E sabe, pessoas que continuam crendo, ainda com o início meio estabanado, elas progridem, são aperfeiçoadas. Quando você olha em Gênesis sobre a pessoa de quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, daqui 1 ano eu vou vir aqui, sua esposa vai ter um filho. E quando o anjo fala isso, atrás da cortina, quem estava? Sara estava atrás da cortina. E o que aconteceu? Ela riu. E por que ela riu? Claro, porque ela não acreditou. E isso está escrito ali para todo mundo ver até hoje. E nós podemos pregar sobre isso. Sara recebeu a promessa que ia ter um filho e não acreditou, e ainda riu, a ponto do seu filho ser chamado filho do riso. E isso é o que está em Gênesis. E nós podemos pregar. Mas sabe o que está escrito em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé? Que Sara teve um filho pela fé. Enquanto eu e você pregamos que ela não acreditou, Deus prega que ela teve um filho pela fé. E como que ela teve um filho pela fé, se eu sei que está escrito que ela não acreditou? Por quê? Porque Deus diz que ela teve um filho pela fé. Sabe por quê? Porque ela não acreditou no começo. E quando você se ajusta no meio do processo, então Deus não contabiliza o seu erro do começo, porque Ele contabiliza o seu final. Sara não creu no começo, mas depois creu. Se você se ajusta no processo, Deus não contabiliza seu início. E Pedro foi o homem que deixou, ou se permitiu ser ajustado no processo. E ele diz: mestre, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus falou: Pedro, você não tem noção do que você falou agora, Pedro. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Eu sei que muitos me veem como um curador, e isso é verdade, não está errado. Outros me veem como um rabino, isso é verdade, não está errado. Outros me veem como profeta, e isso também é bom. Mas me enxergar como filho de Deus, só você é que enxergou isso. Isso não veio das suas percepções humanas, isso não veio do teu estudo teológico. Isso foi meu Pai que te revelou. Não foi carne, não foi sangue.
você é pedra. Por causa dessa revelação, eu te batizo como uma pedra. Por causa dessa revelação, eu te inauguro como uma pedra. A partir desse momento, você passa a ser na terra para mim uma base aonde o céu vai construir coisas do céu na terra. Você é para mim uma pedra de edificação. Isso foi maravilhoso. Passa um período, passa um tempo, e sabe o que acontece? Jesus vai falar sobre o seu martírio, que vai sofrer, que vai ter cruz. E Pedro, na sua camaradagem, na sua amizade, no seu intento de proteger o mestre da cruz, diz: não, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Jesus se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Uau! E essa é a pergunta que grita: como que uma pessoa no momento é para Deus uma pedra de edificação, e no segundo momento é para Deus uma pedra de tropeço? Quando Jesus inaugura Pedro como uma pedra de edificação, diz: Pedro, tu é pedra. Sobre esta pedra, Pedro, sobre esta pedra, irmãos, ainda que a rocha seja Jesus, quando você é inaugurado como uma pedra, você é com Cristo uma base para Deus edificar coisas na terra. E ele já disse: olhe, as portas, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: Pedro, por causa dessa revelação, tem glória sobre você, mas também tem guerra com o inferno. E daqui a pouco Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Irmãos, com toda a sinceridade, depois que Pedro tem essa revelação, que tem esse batismo de inauguração, de ser uma base onde o céu vai construir coisas na terra, eu te confesso, eu pensava comigo: se o diabo tiver que entrar em alguém, vai entrar nos outros 11, não em Pedro. Mas aonde que o diabo entra? Entra em Pedro. Por quê? Porque o diabo não tem interesse em quem não tem revelação. Se você é uma mulher de revelação, se você é um homem de revelação, você vai ter guerras com o inferno que outro não tem. E o diabo não tinha nenhum interesse. E o diabo não podia construir nada sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro não era uma base. Quando Deus te inaugura como uma base para o céu edificar coisas, no outro momento o diabo se apresenta para construir sobre você. Por quê? Porque o diabo não tem base para construir. O diabo constrói com as bases que Deus estabelece para os seus filhos, mas eles não constroem. Fala que a pessoa está do seu lado: se você não deixar Deus construir, o diabo constrói. Porque você é uma base. Você é uma base de construção. Jesus inaugurou Pedro. A partir dali, irmãos, Pedro era uma base. Se você tem um chamado, se você tem uma unção sobre você, entenda uma coisa: você é alvo do diabo na mesma hora. E Satanás vai querer construir coisas aí. O mesmo terreno preparado para o plantio do trigo, enquanto os homens dormiam, sabe o que aconteceu? O inimigo plantou o joio. Por quê? Porque o inimigo não tem território. O inimigo trabalha com os territórios que Deus deu para os seus filhos plantar, e eles não ocupam. Por isso, você é uma pedra de tropeço, ou você é uma pedra de edificação. Ouça-me, homem, mulher de Deus, a quem recebeu de Deus um selo. Você é uma pedra, ou de tropeço, ou de edificação. Quando Deus estabelece um selo sobre você, um chamado, uma vocação, a partir daí, você se torna um modelo. Você não tem mais a chance de não ser um modelo. Você só tem a chance de ser um bom modelo ou um mau modelo. Você não tem mais a chance de não ser. Você não tem mais a chance, irmão. Tem coisas que você e eu não temos mais escolha.
Adão, irmãos, ele não tinha escolha de comer ou não comer. Deus fez Adão, o estômago e a fome. A escolha de Adão era o que ele comia e na mão de quem comia. Por isso que eu falei que você não vai ver ninguém sendo morto na Bíblia por ofertar, porque não tem quem não oferta. Toda oferta, Deus não te deu o direito de não ofertar, mas Deus te deu o direito de o que ofertar e para quem ofertar. Quando Deus estabelece você como uma base de construção, a partir desse momento, você é um território disputado pelo céu e pelo inferno. Mas eu tenho uma palavra para você que não é minha: as portas do inferno. Por isso esse mesmo Pedro escreveu: seja sóbrio e vigiai. Não queira vigiar sem sobriedade. A vigilância só pode ser possível se eu andar em sobriedade. Então, para mim, para você, você que recebeu um selo de Deus, para você não tem mais escolha. Você não tem mais como escolher, irmãos, ser um modelo ou não. Você já é. Daqui para frente você pode ser um modelo a ser seguido ou um modelo a ser ignorado. Um exemplo a ser seguido ou um exemplo a ser não seguido. Você já é uma referência, não tem mais volta. E o que é uma referência? Uma referência é um ponto que você olha para se certificar que você não está perdido. Se você é um camarada igual eu, que não consegue gravar muitos bem os caminhos, se tirar aquela placa vermelha, acabou. Se tirar aquela casa rosa da esquina, acabou. Porque ela é tua referência. Não, ela não é o teu alvo, ela é a tua referência. Ela garante para você que você não está perdido. Você é uma referência. Escolha ser uma referência que não faça as pessoas errar o caminho. Por isso você não tem mais escolha. Aliás, você tem uma escolha. A de não ter escolha, essa você tem. É como eu acredito o encontro de Ló e Abraão. Ló e Abraão, sim, Deus encontra Abraão, chama Ló para o monte e diz: Ló, prosperidade nos alcançou, nós temos que separar. Olha para cá, se você gostar, escolhe para o lado de cá. Tudo que você quiser, desse lado é seu, eu vou para o outro. Mas se você escolher esse lado aqui, pega que eu vou para o outro. Não está escrito assim como eu vou falar agora, é só como eu acredito. Eu imagino Ló dizendo: não, Abraão, o Senhor é que tem uma aliança com Deus. O Senhor é que é o Pai, só estou próspero por sua causa. O Senhor escolhe, o que sobrar para mim está bom. Eu posso imaginar Abraão falando: não, filho, escolhe você, Ló, porque Abraão não tem mais escolha. Se o seu ministério está em Ló, você ainda tem escolha. Mas se está em Abraão, diga para a pessoa que está do seu lado: você não tem mais escolha. Você é uma pedra de edificação. Deus se estabeleceu. Precisa entender as demandas, que você se torna uma base, aonde não só Deus quer construir. Quando Deus se inaugura como uma base, o diabo, naquela hora, ele tem o mesmo interesse que Deus tem de construir sobre você. Porque se Deus constrói, você é uma pedra de edificação. Se o diabo constrói, você é para Deus uma pedra de tropeço. Então Deus vai, e Jesus vai buscar Pedro para esse chamado. E ele chega na praia, avista 2 barcos. Obviamente, eu acredito muito que tinha outros barcos ali. É que aqueles 2 barcos era da companhia de pesca de Pedro. A Bíblia fala que ele era sócio de Tiago, de João. E quando fala de 2 barcos, eu posso entender isso muito bem. Porque nasci e vivi 50 anos numa cidade onde é o 2º porto pesqueiro do Brasil, Itajaí. E quando fala de 2 barcos, é uma pesca de parelha. E é quando os barcos, eles trabalham como parelha, abrindo a rede, um barco aqui, vai até na extensão da rede,
E eles vão cercando o cardume. Mas Jesus fala: Pedro, você empresta o seu barco para mim. E havia certamente outros pescadores ali. Mas a Bíblia diz que naquele barco, a quem o pescador, Jesus convidou para entrar no seu barco, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Ele estava lavando as redes. Deixa eu falar uma coisa para você. Pedro tinha pescado uma noite toda e não tinha apanhado nada. Lavar as redes, irmãos, depois de uma pesca frondosa, meu pastor, é bom, é maravilhoso. Lavar as redes depois de uma pesca abençoada é prazeroso. Mas tem que lavar as redes depois de pescar uma noite toda e não pegar nada. Não é simples, não é fácil. E precisamos entender, espiritualmente falando, o que é pescar uma noite toda e não pegar nada, irmãos. A Bíblia é um livro espiritual para pessoas espirituais. Quando a Bíblia me fala de um homem que pescou uma noite toda e não pegou nada, não se trata de um homem que foi pescar das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Não se trata de um homem que passou pescando enquanto não tinha sol. Não. Quando a Bíblia fala de alguém que pescou uma noite toda e não pegou nada, uma noite toda na Bíblia fala de períodos, irmãos, aonde você trabalha, aonde você se dedica, mas é escuro, você não vê uma luz no fundo do túnel, as coisas parecem que não se abrem, por mais que você tenha amigos, conhecidos, pessoas perto, mas parece que para você as coisas não rompem, ela não tem luz, ela não tem clareza, vai acontecendo uma situação contrária, outra contrária. Isso é uma noite toda na Bíblia. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, não está falando de você passar uma madrugada, irmão, chorando. Uma noite na Bíblia fala de um período onde você parece que não tem luz sobre nada. Quem pode dizer: eu sei o que você está falando? Obrigado. Pescar uma noite toda, irmão, não pegar nada, é muito mais do que 12 horas sem sol. Agora deixa eu dizer uma coisa: Jesus vai atrás daqueles que pescam uma noite toda, não pegam nada e continuam lavando as redes, dizendo para o seu Senhor: eu vou voltar para o mar. Por quê? Porque aqueles que pescando uma noite toda, não pegando nada, continuam lavando as suas redes, já estão criando um ambiente para uma pesca milagrosa. Essa hora que você pode falar com a pessoa que está do seu lado: continue lavando as redes, ainda que você não está pegando nada. Ele vai atrás de quem ainda lava as redes. Lavar as redes, meu pastor, depois de uma pesca frondosa, é bom. Agora lavar as redes, pois não pegar nada. Mas ele vai atrás de Pedro. Diz: Pedro, você pode prestar seu barco para mim? Sim, Senhor. Entra aí. Jesus entra no barco. Vou pegar com o mar, é aqui, para cá. Jesus entra no barco para pregar para a multidão. Eu particularmente acredito, obviamente, que Pedro entrou no barco com ele. Estava ali. Jesus estava ali pregando. Não sei se estava aproveitando a acústica do vento. Eu só sei o seguinte: que onde Jesus pregava, sabe o que acontecia? Cegos enxergavam, mudo ouvia. E Jesus estava ali, dentro do barco de Pedro. Pedro, vou começar um culto aqui dentro do seu barco, tudo bem? Sim, tudo bem, Senhor. Jesus começa a pregar. O mudo começa a falar. O surdo começa a ouvir. O endemoniado é liberto. O paralítico começa a andar. Quem tinha uma causa na justiça, o juiz acabou de bater o martelo e já liberou. Daqui a pouco Jesus acaba o culto. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo abençoado. Vai todo mundo feliz. Só tem uma pessoa que continua do mesmo jeito. E quem? Ativa. Faz uma fila de pessoas na sua porta. Parece que passa na tua hora, toda hora na sua vida, alguém que está com problema de finança. Aí você dá uma orientação, conserta. Você olha a sua conta negativa.
quando você vê e tem que olhar. Eu não estou falando, irmão, de uma vida incoerente. Eu estou falando que um homem, uma mulher de Deus, que foi chamado como uma pedra de edificação, vai ter que saber dar para os outros, a partir de Deus, aquilo que em sua vida você está na fila esperando. E é com você diferente. Por isso que eu faço sempre referência. Já gravei até sobre isso. Quando aquele profeta chega na casa da viúva e Deus manda ir lá para abençoar, e ele pergunta assim: o que você tem aí? E ela disse: olha, eu tenho uma garrafa aqui, tem um pouquinho de azeite. Eu intitulei quando eu falei sobre isso, sobre os 2 dedinhos de azeite. Tem um pouquinho de azeite. E ele fala para a mulher: vai na comunidade, sai por aí na vizinhança e busca todas as vasilhas, todas as botijas que tiver, traz para cá. Lá vem, irmãos, a casa da mulher enche de botija. Botija na sala, botija na cozinha, botija no banheiro, botija na varanda, botija no cercado. E o profeta está ali com aquele vasinho, com um pouquinho de azeite, e sai derramando. Enche uma botija, enche 2, enche 3, enche 4. Quando ele enche a última, para de correr o azeite. Sai todo mundo para casa com a botija cheia de azeite. E quando sai todo mundo com as botijas cheias de azeite, o profeta olha para ele e só tem um pouquinho de azeite. Dá vontade de chamar e trocar: me dá a sua botija aqui. Quem sabe o que eu estou falando? Obrigado, irmão, por não me deixar sozinho. É a hora que você pergunta: Senhor, cheguei aqui, quantos pastores tem aqui? Quantas vezes você chegou no púlpito só no bagaço? Você só foi no culto mesmo que você é pastor. E daquele bagaço com 2 dedinhos de azeite, Deus encheu tantas botijas através de você. E você vai para casa se achando até um hipócrita às vezes, dizendo: o que acontece, Senhor? Sai o povo cheio e eu com 2 dedinhos de azeite. E Deus diz: meu filho, sabe aquela botija que saiu cheia de azeite? Quando acabar o azeite, não tem mais nada. No seu frasco é só 2 dedinhos, mas não acaba nunca se você continuar derramando. Aleluia. Para você não acaba se você se dispor a continuar derramando. Sabe, quando se lembra de Filipe, o evangelista? O Uber de Filipe era uma coisa fantástica, irmão. Meu Deus. Eu tenho viajado bastante de avião. Parece que agora eu vou ter uma categoria bem boa. Você não sei o que lá. Tem gente que é black, ouro, não sei o que. Filipe, irmão, nem sei o que dizer. Ele era trasladado. Aparecia no lugar. Filipe olha. Deus leva ele para um lugar e diz: Filipe, tá vendo aquela carruagem que tá vindo lá? Tô, Senhor. Nunca vi uma carruagem tão linda. É porque é de uma rainha. Ah, tá explicado o que é isso. Meu Deus, parece que quando você lembra aqueles filmes de carruagem, aquelas poltronas vermelhas, aqueles tecidos vermelhos com dourados na ponta, era a carruagem da rainha. E Deus falou: Filipe, tem um eunuco da rainha dentro da carruagem, lendo a Bíblia. Vai lá. Por que, Senhor? Porque ele não está entendendo o que ele está lendo. Vai lá. E lá vai Filipe, no lado de uma carruagem, irmão, andando a pé, vendo o cara dentro de uma carruagem. Uau! Lendo a Bíblia. Era tudo que ele queria. E Deus, ele falando: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Deus. Isso que é vida. Isso que é vida, andar numa carruagem dessa. Ah, lendo a Bíblia, eu sempre sonhei com isso. Filipe, deixa eu falar uma coisa para você. Você está andando aí no pé a pé no lado do meu filho, suando um pouco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você lê a Bíblia, você entende. Ele, quando lê, ele não entende.
vai lá, filho. Ele está congregando numa carruagem tão linda, mas ele não entende o que lê. Enquanto que você tem a revelação daquilo que ele não entende. Fala para ele sobre o que ele está lendo. Às vezes você vê gente numa carruagem tão linda, com Bíblia na mão, aparentemente prosperando, sem entender o que está lendo, mas Deus dá a você a revelação. Eu quero uma carruagem, se ninguém quer dar para mim, mas entre a revelação e a carruagem, eu prefiro entender o que eu estou lendo. Pergunta a pessoa que está do seu lado: irmãos, eu nunca faço isso, é raro, mas agora hoje estou insistindo, não sei porquê. Você quer a carruagem ou a revelação? Você que sabe. Na revelação você traslada. Na carruagem, irmãos, você se exibe. Porque a carruagem todo mundo olha, todo mundo quer like. Na revelação você anda no oculto. Você é trasladado. Ninguém vê quando você foi, ninguém vê quando você vem, ninguém vê seu gemido, ninguém vê sua dor. Mas quem está na carruagem muitas vezes não entende o que lê e você precisa ensinar. Deus te deu a revelação. Deus te deu, às vezes suando, às vezes sofrendo, mas com a revelação do céu. Seu caminhar é invisível. Filipe, irmãos, ele tinha um caminhar invisível. E Pedro tinha que dar seu carro, seu barco, para Jesus usar. Agora acaba tudo. Acabou tudo. Vai todo mundo embora abençoado. Jesus olha para Pedro e diz: daí, Pedrão, tudo na bênção. Você, para quem o Senhor abençoou, tá lá. E você, Pedro? Se o Senhor revelou a vida de tanta gente aí, não sabe a minha? Sei. Faz uma coisa, Pedro. Pega o seu barquinho, leva lá para o fundo e lança a rede ao mar. Porque para mim usar a sua vida para abençoar os outros, se você andar aqui no raso, não tem problema. Mas para aquilo que eu tenho para fazer em você, vem para o fundo. Vem cá para o fundo. Sai do raso. Sai do raso. Eu não entrei no teu barco para abençoar os outros. Eu entrei no teu barco para poder entrar na tua vida. Para abençoar os outros, Pedro. Você pode andar no raso. Para aquilo que eu tenho para fazer em você, vai profunda. Eu não preciso das suas orações para te usar. Eu não preciso do seu jejum para te usar. Mas para aquilo que eu tenho para fazer em você, fala, a pessoa está ao seu lado, vai para o fundo. Vai para o fundo. Pedro foi um homem que se deixou ser trabalhado por Deus. Trabalhado por Deus. Agora, Deus, eu fico imaginando, irmão Pedro sentado ali no barco, vendo Jesus abençoar tanta gente e dizendo assim: uau, com tudo que ele fez, será que ele não podia me dar uma pesca? E Jesus então pergunta: Pedro, o que você quer? Uma pesca. De que tipo? Digo: Senhor, até eu ver o que o Senhor fez usando o meu barco, 3 lambari estava bom. Mas agora, o que eu já vi o Senhor fazer através de mim, eu queria uma pesca rebuscada, uma pesca sacudida e transbordante. Então tá bom, se você quer, seja feito segundo o seu pedido. Vá para o fundo, lança a sua rede. Pedro lança a rede. Irmão, era tanto peixe, que a Bíblia diz que rompiam-se as suas redes. Ouça-me, por favor, dentro dos meus olhos.
O Senhor, irmãos, Ele não tem problema de nos dar o que estamos pedindo. O problema é a gente ter rede para suportar o que a gente está pedindo quando Ele der. Que a pesca Ele ganhou, mas não tinha rede para suportar. Irmãos, as coisas que Deus tem para entregar para mim, para vocês já estão prontas. O que Ele precisa trabalhar é a nossa rede. A minha estruturação de poder suportar aquilo que Ele quer entregar já está pronta. Não precisa insistir com Deus para nada. Eu já falei ontem aqui, quanto pai, quanta mãe aqui, tudo que já deu para o seu filho, quantas campanhas o seu filho precisou fazer para ganhar o que você já deu? Nada. Aliás, tem coisa que você só não deu ainda, porque Ele não tem rede para administrar e para suportar. Vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai. Irmãos, entenda uma coisa. Pedro, irmãos, às vezes a gente olha para Pedro como um pescador artesanal. A Bíblia diz que Pedro tinha sócios, uma companhia de pesca. Pedro estava preparado para qualquer tipo de pesca, só não estava preparado para um tipo de pesca. E qual? Uma pesca pela graça. Essa ele não conseguia suportar. E Jesus estava trabalhando na vida dele, dizendo: Pedro, essa pesca está pronta há muito tempo, só que você não tem rede para suportar. Deixa eu trabalhar a sua vida. Irmãos, o problema para Deus não é nos dar uma pesca, é Ele poder consertar as nossas redes, nossas malhas internas, minha condição emocional, psicológica, a minha capacidade de suportar pressões, de lidar com as minhas emoções negativas, de lidar com as demandas que faz a minha alma gritar. Quem aqui, irmão, já não experimentou pescas que por não ter uma rede devidamente estruturada, perdeu? Tá bom, foi só eu estou confessando o meu pecado, pronto. A pesca estava pronta. Pedro, irmãos, Deus estava trabalhando. A Bíblia diz, irmãos, que havia 2 barcos. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quando Jesus enche o barco de Pedro, você pensa se Pedro pensou no outro barco? Não. Quando que Jesus pensa no outro barco? Quando o barco dele vai afundar. O barco dele está para afundar de tanto peixe. Aí ele pensa no outro barco. O outro barco que pescou a noite toda também não pegou nada junto com ele, que lutou com ele. E Jesus estava trabalhando a vida de Pedro, dizendo: Pedro, quando eu encho o teu barco, é para você encher, repartir, enxergar o barco que está vazio. Que o Senhor não precise fazer o meu barco afundar para mim enxergar o barco de quem precisa. Por isso o maior trabalhar de Deus é aqui. Essa noite é a noite de pastores, líderes. Tem muita gente selada pelo Espírito de Deus, ou chamada a uma vocação. E para Deus, irmãos, não é problema das coisas. Irmãos, tem algumas coisas que se Deus nos der, o nosso casamento não suporta, nossa casa não suporta, nossa vida emocional não suporta. Tem prosperidade financeira que, se chegar na nossa mão, não suporta. Estamos carregados de exemplos no Brasil, de homens e mulheres que Deus deu pesca, que não tinham malha para suportar, e hoje se tornam exemplos de um caminho a não ser seguido. Porque quando Deus se batiza, te inaugura como uma pedra de edificação, o diabo vem construir aí em cima também, e você já não consegue mais não ser uma pedra. Você já é ou de edificação ou de tropeço. Então agora Jesus chega para Pedro, diz: Pedro, a partir de agora, meu filho, eu vou te fazer pescador de homens. Pescadores de homens.
E Pedro, irmãos, como eu já falei, estava preparado para qualquer tipo de pesca. E aquela pesca ele não estava preparado para ela. E Jesus disse: Pedro, agora você larga tudo aí que você vai ser pescador de homem. Eu imagino Pedro pensando: que bom, porque eu já sei os mecanismos todos de como pescar. Vai ser fácil. Eu já tenho toda a estratégia de pesca. Se Pedro, entenda uma coisa: quando eu te dei uma pesca que ia afundando o teu barco, eu estava exatamente tentando mostrar para você que a pesca que eu tenho para você, a sua habilidade humana não pode trabalhar nela. Porque até agora você pescava o peixe vivo e matava. Eu estou te chamando para uma pesca onde você pesca o peixe morto e vai fazer viver. E isso não tem estratégia humana que faz. Isso não tem habilidade humana que faz. Pescar o peixe morto e fazer viver somente pela minha graça, pelo meu espírito. Não tem habilidade humana. Tem estratégia de multiplicação. Você pode ser o melhor coach do mundo, vai ajudar pessoas, vai motivar pessoas, mas a pesca que Deus te chamou para fazer é pescar o peixe morto e fazer ele viver. Cara, isso só pelo Espírito. Estratégia humana, habilidade humana não cabe aí. Porque a pesca dele, irmão, já está pronta. O trabalho dele é estruturar a minha rede, minha malha, é criar em mim suporte para poder reter, e não a pesca dele não romper as minhas redes. Por isso que ele está trabalhando. Quando você entende o que estamos falando? É por isso que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo andou batendo papo comigo a seu respeito. E o que foi, Senhor? Ele falou que ia dar uma peneirada em você, como trigo. Irmãos, é que eu imagino, não sei se eu sou meio Nárnia, não sei o que é, mas eu fico pensando, Pedro dizendo: Senhor, o diabo te procurar para me peneirar, parece que eu estou vendo ele assim, ó. Não, Pedro, você não entendeu. Eu liberei ele para dar uma peneirada em você. Eu só estou orando ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Como é que é isso, Senhor? Pedro, entenda uma coisa: você nunca vai conhecer um lado só. A medida da sua revelação é a medida da sua oposição. Só que fica tranquilo, você vai ser peneirado como um trigo. Cada peneira que você suportar, você sai mais fininho, mais branquinho do outro lado. Até que vai chegar uma hora você não tem mais carocinho de nada, é só aquele trigo fininho. A primeira peneira já vai ficando ali, teus caprichos já fica. Aí eu dou uma diminuída na malha do filtro da peneira. Aí na segunda peneira, tua religiosidade vai ficando ali. Mais uma peneira, o teu legalismo vai ficando. Pedro, mais uma peneira, deixa eu te falar, Pedro, até tua teologia vai ficar. E a última peneira, Pedro, o teu orgulho, porque o orgulho é o último que sai. Por fim, Pedro, vai ficar só a fé, porque o justo viverá da fé. A peneira, ela vai passar. Irmãos, tem dois diabos: o diabo do diabo e o diabo de Deus. Posso afirmar para você, irmãos, o diabo na vida de Jó era o diabo do diabo ou o diabo de Deus? As peneiras que Deus trabalha você. Eu converso com os pastores, irmãos. O diabo, quando é o diabo de Deus, você vai passar por... Irmãos, eu falo aos pastores, o pastor, a pastora, uma das perguntas que até hoje não se tem resposta direito, mas eu acho que eu tenho, é você perguntar sobre aquela pessoa na igreja. Ela não gosta de você, ela não gosta do culto, ela não gosta do louvor, ela não gosta de nada, mas ela não vai embora, ela fica na igreja.
Pessoas que você gosta, vai embora. Esse tipo de pessoa na igreja crítica, que vive dizendo que faria se fizesse alguma coisa, aí não vai embora. Por que ela não vai embora? Por causa de você. Ela está treinando você, pastor. Entenda uma coisa, eu gosto de fazer uma piadinha, com todo respeito a Deus e a Jó. Eu gosto de fazer uma piadinha sobre a situação de Jó. Que Deus fala com o diabo: olha, vê que homem abençoado. É Deus provocando uma conversa com o diabo, para o diabo em cima de Jó. Que coisa fantástica. Ô Satanás, o que foi? Ó meu servo Jó, pensa no homem crente. Também, o Senhor abençoe nele tudo. Quero ver a hora que pintar uma falta, como é que ele responde. Deixa eu dar uma ralada nele. Tá bom, não pode ir. Só não mata ele, ele tem que estar vivo. O resto você pode acabar. O diabo sai dali, vai no pasto, mata todos os gados de Jó. Vai lá no curral, mata as ovelhas. Vai no celeiro, acaba com todo o mantimento. Vai na balada atrás dos filhos de Jó, mata tudo. Acabou com tudo, só sobrou quem? A esposa. Aí ele vem entrar na casa para matar a esposa. Quando ele pisa o pé na cozinha, ele escuta a mulher dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: essa eu vou deixar viva. Eu vou deixar viva aqui. Ela pensa coisa que nem passou pela minha cabeça. Aquele dia a mulher de Jó demitiu uns 5, 6 demônios, já perderam o emprego. Sai que você não me ajuda em nada. Traz essa mulher aqui. Porque quando Deus está te treinando, quem é para morrer não morre, quem é para ir embora não vai. Quando Deus está trabalhando você, Ele está te peneirando como trigo. Porque você é uma pedra de edificação. Ele está te aperfeiçoando. Ele está construindo em você uma referência. E como você vai suportando as peneiras. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala que uma sarça ardente falou com Moisés. Para Moisés, o espanto, irmãos, não era a sarça pegando fogo no deserto. Porque isso era normal. No calor do dia, as sarças pegavam fogo, ardiam, se queimavam. E aquelas que não se consumiam durante o dia, pelo próprio fogo, quando chegava a noite, no frio do deserto, todas elas apagavam. Só que Moisés, ele vai no deserto. Ele chegava lá, e de repente ele levava, sei lá, as ovelhas dele, e vinha uma sarça ardente aqui, outra ali, outra pegando fogo lá. Só que essa que estava pegando fogo hoje, amanhã não estava. Mas ele parece que ele olhava uma que chegava, estava pegando fogo. No outro dia estava pegando fogo, parecia ser a mesma. No outro dia estava pegando fogo, parecia ser a mesma. Moisés pensa: o que está acontecendo? Ou eu estou doido, ou é aquela sarça nunca apaga. Até que ele chega perto para ver. E Deus fala, irmão, com ele no meio da sarça. Qual é a sarça que Deus fala? Irmãos, durante o dia muitas acendiam, mas que não apagava de noite, só aquela. Deus fala por meio da sarça que não apaga de noite. Aquela que pesca uma noite toda e continua lavando as suas redes. Aquela que não apaga quando as coisas são contrárias. Aquela que não apaga em tempos difíceis. Porque durante o dia, no calor do sol, muitas podem acender. O negócio, meu apóstolo, é na noite fria você manter seu fogo aceso. Com a sarça que apaga, que acende de dia, Deus pode falar com multidão, mas com quem não apaga a noite, Ele fala com libertadores. Ele acha os Moisés a vida, porque elas passam pelo treinamento. Não dá tempo de abrir a Bíblia, não vou abrir. Eu vou só fazer menção. É quando Jesus ressuscita e vai atrás de Pedro. Depois você olha, não abre agora, não faz concorrência, não abre agora. João 21, Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que os apóstolos, Pedro diz assim:
Estava Pedro, irmãos, e a Bíblia cita mais ou menos uns 6, 7 apóstolos que estavam com ele. E Pedro diz assim: vou pescar. Está escrito, todos os outros disseram, vamos pescar também. Irmão, Pedro, depois que Jesus morreu, pela experiência que ele teve de negar Jesus, ele não foi para o mundo de pecado, mas ele voltou para a sua vida natural. Ele voltou para pescar. E a Bíblia diz que quando Pedro disse, vou pescar, todos os apóstolos estavam juntos. Disseram, vamos também. Por quê? Porque líder, irmão, sempre vai carregar e criar um balizador. Não tem jeito. Você é uma pedra de edificação. Então eles vão pescar. Nisso Jesus aparece. E Jesus pergunta, vocês têm peixe para comer? A Bíblia diz que eles pescaram uma noite toda e não pegaram nada. Igual, o mesmo cenário, a mesma coisa. E Jesus aparece agora ressuscitado. Jesus não ressuscitou na vida de Jesus. Jesus ressuscitou na vida de Pedro, depois de um processo de treinamento. Era uma ressurreição não só para Cristo, mas uma ressurreição na vida de um homem que foi trabalhado. E agora ele aparece e diz, lança a rede aí, no lado. Ele lança, a Bíblia diz que eles pegam 153 grandes peixes. Irmãos, era uma pesca selecionada. A pesca milagrosa na Bíblia, para a igreja, é a pesca que encheu 2 barcos. Mas quem é pescador sabe o que eu estou falando. Que pescador regozija não é com a quantidade, mas é com o tamanho do peixe. Quando vem muito peixe ele se alegra, mas quando vem aquele peixe que ele pode bater a foto no lado, em pé, para as pessoas terem noção do tamanho que é. A Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes. E eles, tamanha era a pesca. Entretanto, as redes não se rompiam. Uau! Uau! Deus tinha trabalhado, Pedro. Se você acha que uma pesca de um monte de peixe é muita coisa, ele tinha uma pesca selecionada tão pronta. Só que Pedro não estava pronto. Agora trabalhado na sua rede. A Bíblia faz questão de dizer que as redes não se rompiam. Deixa Deus trabalhar essa rede. Meu pastor, quando um homem, uma mulher se permite ser trabalhado na pesca que enche 2 barcos, essa pesca que encheu 2 barcos, veio peixe de tudo quanto é tipo. Veio peixe bom de comer, veio peixe ruim de comer, veio peixe pequenininho que teve que devolver para o mar, veio peixe morto, veio balde, veio sandália havaiana, bola furada, veio chinelo, veio tudo. Porque é peixe, é pesca. Nessa não, vem 153 grandes peixes. Porque quando você se deixa ser treinado por Deus na pesca da multidão, quando você se deixa ser treinado na pesca do ruim e do bom, Ele começa a te prover coisas selecionadas. Porque o problema para Ele não é entregar a pesca, é trabalhar as nossas redes. Quem se sente trabalhado aí? Quem pode dizer, Deus está falando comigo? Eu não sei você, mas comigo Ele está falando. Porque tem coisas que eu estou falando aqui, irmãos, que você já me abandonou e você já está num particular com Deus aí. É você e Ele já falando coisas sobre você. Aí Jesus disse para Pedro, é aí que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Faz um favor para mim, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu cordeiro. Sim, Senhor. Pedro me ama 3 vezes. Você sabe, Jesus estava curando ele das 3 negações que ele teve até o galo cantar, porque Jesus estava trabalhando e curando, sarando as suas redes. Estava dizendo, Pedro, eu trabalhei as suas redes. Agora faz uma coisa, apacenta. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, foi bem quando Jesus estava para ir para a cruz. Ele estava entregando a liderança para Pedro. Ele fala para Pedro, Pedro,
Parece que, irmãos, é como eu falo, eu viajo. Eu fico imaginando Jesus abraçando Pedro e disse: Pedro, estou para ir. Sim, o senhor estava subindo, né? Eu estou para morrer e depois eu vou sair de cena. Sim, é por isso que eu perguntei no começo desse texto: quem é o maior no reino? Para o Senhor já deixar claro para os outros que quando o Senhor sair, sou eu que fico na liderança. E é você mesmo, Pedro. Eu sabia, Senhor, é você. Você foi o cara que teve fé para andar sobre as águas. Você foi o cara que teve fé para pescar uma moeda na boca do peixe. Você foi o cara que teve fé para ver a transfiguração. Pedro dizendo: tá bom, Senhor, já sei, sou eu sei que eu sou o cara. Que é você mesmo. O Senhor já me falou tudo, já entendi tudo. Só tem uma coisa que eu não falei para você, Pedro. Pedro, ainda você não é convertido. Quando te converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Como é que é, Senhor? Depois das peneiras você vai entender. Eu não vou te explicar agora. O que eu faço hoje tu não entendes, mas entenderás. Depois dele trabalhado na peneira, ele disse: Pedro, você me ama? Sim, então apacenta meu cordeiro. Pedro, você me ama? Sim, apacenta meu cordeiro. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você trabalhado nas redes do jeito que eu quero trabalhar você vai querer apacentar quem hoje você quer matar. Aí Jesus conclui dizendo: Pedro, quando tu eras moço, tu te ungias a ti mesmo. Porém, quando fores velho, outro te ungirá. Irmãos, essa palavra ungir, nesse caso, não é unção de derramar óleo, mas fala essa palavra quer dizer jugo. É jugo. Esse jugo, uma canga que vai sobre uma parelha de gado. É isso que Jesus diz: tomai sobre mim o meu jugo. É isso que quer dizer a palavra cônjuge, conjugado. É quando alguém casa, fica conjugado. Jesus estava dizendo: hoje, Pedro, tu te conjuga a ti mesmo. Mas quando fores velhos, outro te ungirá. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, hoje, tu vai onde tu quer. Você faz a sua vontade. Mas quando você amadurecer e vencer as peneiras, outra que vai te levar. Você não vai de onde que você quer, do jeito que você quer. Próximo versículo. Jesus dizia isso, anunciando com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Uau! Com que tipo de morte você pensa em glorificar a Deus? Quanto menos vontade sua, mais vontade dele. Mais morte sua, mais você glorifica a ele. Por isso ele está trabalhando você. Ele te ungiu, ele te chamou. Não tem mais volta. Agora não se trata mais de você ser ou não ser, mas como ser e para quem ser. Escolha ser uma pedra de edificação. Escolha ser uma referência que faça os outros acertar o seu caminho. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522.